Olha só, vamos ver como que os principais veículos do Brasil estão falando aqui do golpe do 8 de janeiro? Vamos lá rapidamente? Então, eu quis separar as capas aqui. Faz tempo que a gente não faz isso, o pessoal gosta que a gente faça análise de mídia, menos alguns jornalistas que não gostam, dois trabalhos, não gostar e deixar de não gostar também, tá? E se não quiser assistir o programa também não precisa, né, de mim, porque a audiência é alta, né? Então, se tiver 6 jornalistas chato que não quiser assistir, pode ir fazer outra coisa da vida também. Esse horário, aliás, pode ficar dormindo, né? Se for o caso, é cedo também, não precisa acordar. Olha só, vamos lá pro G1, como é que tá noticiando o G1 hoje. 2 anos do 8 de janeiro, essa é a manchete do G1 de hoje. Ato de Lula hoje terá abraço pela democracia e ausências de Pacheco e Barroso. Essa é a manchete do G1 hoje. Então, 2 anos do 8 de janeiro, chama o ato que foi proposto em Brasília hoje não como um ato de Estado, não como um ato de país, né? Mas nem mesmo como um ato de governo, chama de ato de Lula, tá? Aí depois a gente vai analisar uma por uma. E aí vocês vão pensando aí já mais como que a coisa tá. Vamos lá para o jornal O Globo, como está sendo noticiado hoje. A manchete do jornal O Globo é baseada numa coluna da colunista Malu Gaspar. 8 de janeiro, 2 pontos. Não é hora de discutir anistia, diz futura presidente do Superior Tribunal Militar. E na linha de apoio aqui embaixo, né, para a ministra Maria Elizabeth Rocha, data é ferida aberta que vai custar a cicatrizar. Boa manchete, né? Boa manchete. Uma escolha que às vezes é uma escolha não muito boa, porque você pode escolher quem entrevistar e qual frase colocar na manchete do seu jornal, né? Às vezes isso dá certo, às vezes isso dá errado, né? No geral, nesse tipo de assunto, talvez seria melhor o próprio jornal tomar uma posição. A gente vai ver como outros veículos fizeram. No entanto, pela escolha, na minha opinião, uma boa manchete, né? Não é hora de debater anistia, diz a futura presidente do Superior Tribunal Militar. Eu diria mais, não é hora e nem será hora nunca, né? Não é hora e nem será hora nunca. Eu posso imaginar que a Maria Elizabeth Rocha, já vi entrevistas dela, aliás, gostei muito, não está querendo dizer que haverá hora de debater. Só vamos reforçar aqui. Não é hora e nem haverá essa hora, nem existirá essa hora, não chegará essa hora, esperamos, né? Então essa é a manchete do Globo de hoje, sobre o 8 de janeiro. Vamos lá para o UOL. Forças Armadas terceirizam ao STF punição a militares envolvidos no 8 de janeiro. Uma manchete mais técnica, digamos assim, né? Até às 6h30 da manhã, mais ou menos, o UOL estava replicando a manchete da Folha. Vamos para a Folha para ver como é que está a manchete da Folha agora, ou se já mudou também. Ministério da Defesa prefere centralizar na Justiça Comum as apurações sobre ataques. Então aqui é um modo de falar que o governo, ao invés de se meter nesse assunto, por uma série de motivos, prefere que o STF tome conta do assunto. Ministério da Defesa, lembrando, ministro Múcio, um ferrenho defensor aí dos militares, escolhido pelo Lula para isso, aliás. Tá? Foi escolhido pelo Lula para isso, para causar uma certa pacificação ali e mais ou menos acomodar as melancias conforme o caminhão vai andando pela estrada, né? Ato de Lula para relembrar ataques do 8 de 1 é chamado de cortina de fumaça por bolsonaristas. Essa era a manchete que estava antes no UOL, tá? A manchete do UOL antes dessa aqui, das Forças Armadas, era essa aqui de baixo, ó. Ato de Lula, então, também o UOL acima como um G1, chama o ato de hoje de um ato do Lula. Parece um ato privado, né? Um ato do Lula. O Lula decidiu fazer isso. Não é um ato de Estado, não é uma... Vejam, nesse caso, tanto o G1 quanto o UOL não abraçam a ideia de que o 8 de janeiro deva ser algum tipo de data nacional da democracia. Não é essa a ideia. É uma coisa assim, o Lula tomou a decisão de fazer esse negócio, então deixa implícito que num futuro governo onde o Lula não será mais presidente, essa data não será mais relevante ou não tem uma relevância. A imprensa editorialmente, nesse caso, não abraça a ideia de que 8 de janeiro é uma data a ser lembrada, né, ou que devemos fazer alguma coisa para lembrá-la, né? Então essa era a manchete anterior do UOL. Ato de Lula para lembrar ataques do 8 de janeiro é chamado de cortina de fumaça pelos bolsonaristas. Então é uma escolha também de você já dar a reação das pessoas que apoiam os golpistas.
né? Então não é uma escolha de você falar do ato em si e do fato que aconteceu para que o ato acontecesse hoje, ou seja, da tentativa de golpe do 2 de janeiro. Você já escolhe pegar a crítica dos descontentes, que são as pessoas que apoiam os golpistas, os bandidos, os vagabundos, os criminosos, e colocar essa versão já na manchete, tá? Essa era a manchete do UOL antes. Vamos ver se a Folha manteve essa manchete? Aqui, ó, a Folha manteve esse tom de manchete, tá? Que era o que o UOL estava replicando antes, ó. Lá na Folha de São Paulo, então, portanto, bolsonaristas insistem em anistia e chamam de cortina de fumaça ato do governo marcado para hoje sobre o 8 de janeiro. Então, de novo, é já uma escolha para já dar não o ato em si, que seria o fato do dia, mas uma reação ao fato, né? A manchete da Folha é uma reação ao fato e não o fato em si. A reação das pessoas que apoiam os golpistas do 8 de janeiro, tá? Rogério Marinho, e aí escolhe-se uma pessoa que falou abertamente sobre isso, que é do PL, do Bolsonaro, apoiador do Bolsonaro, enfim, um dos mais ativos bolsonaristas das redes sociais, aliás, diz que sanha persecutória de Lula atrapalha a proposta de anistia, mas acredita em votação. E aí tem várias notícias correlatas aqui, né? Pichadora da estátua do 8/1, lembrado em atentado à bomba, escreve carta com desculpas a Moraes, veja o número de ações contra envolvidos no 8 de janeiro, 2 anos após o ataque, a gente já falou sobre isso ontem, né? São 300 e poucos condenados já, 500 e poucos, quase 600 que toparam fazer um acordo com a justiça, o que redundou apenas em multa, não em prisão. Então, na verdade, na prática, como eu venho falando aqui já várias vezes, já temos uma anistia, tá? Na prática, atenção, nós já temos uma boa anistia. Por quê? Foram 1.000 e poucos apreendidos no dia lá, né? Aí depois que foram efetivamente para o funil da justiça lá, foram cerca de 1.000, alguma coisa parecida com isso. Mais da metade já se livrou desse negócio pagando apenas multa. Então nós já temos uma anistia nesse caso. Tem centenas de condenados, claro. Muitos deles condenados, importante que se diga, porque se negaram a fazer acordo. O acordo foi oferecido para boa parte dos condenados. Dos 300 e pico condenados que tem aí, que foram presos e que já foram condenados, que já estão cumprindo pena, a vários deles foi oferecida a possibilidade de fazer um acordo com a justiça para não serem presos, pagarem apenas multa e irem para casa. Vários não aceitaram. Poderiam estar em casa, mas não quiseram, né? Pelo orgulho de não querer fazer o acordo, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito bem, vamos lá para o Estadão. Manchete do Estadão sobre o 8 de janeiro. Mais da metade dos 88 golpistas do 8 de janeiro identificados pelo Estadão não foi julgada pelo Supremo. O Estadão faz aqui então hoje uma autorreferência, né? Fala, olha, nós aqui do Estadão fizemos uma investigação jornalística, isso aqui muito possivelmente analisando vídeos, né? Indo atrás de várias fontes secundárias. Então o Estadão diz ter identificado, ele, Estadão, 88 golpistas, e agora, 2 anos depois, fala que dos 88 identificados pelo Estadão, mais da metade não foi julgada pelo Supremo. A manchete chama as pessoas lá de golpistas, né? Uma boa manchete, né? Golpistas, não é supostos, não, golpistas. Uma boa manchete, manchete dura. E aí, no complemento, fala o seguinte, ó. 2 anos após a tentativa de golpe de Estado, 22 golpistas identificados não enfrentam uma ação penal. Alguns deles seguem a vida normalmente sem estarem na mira da corte. Ou seja, para além da galera que foi identificada, eventualmente fichada e apreendida, o Estadão diz que há vários outros que sequer foram arrolados no processo e que estavam lá tentando golpe de Estado em 8 de janeiro, o que reforça a ideia de que já tem uma anistia, pelo menos parcial, de muita gente nesse caso no Brasil. Boa manchete do Estadão, né? E aí tem uma outra... Ah, não, eram essas as manchetes. Bom, o governo vai fazer hoje um ato, né? Esse ato vai contar com a presença de algumas autoridades ali e tal. Parece que o Pacheco não vai e o Barroso, se eu não me engano, não vai, né?
Deixa eu ver se eu tinha já aqui. Paraná, cadê? Acho que eu tinha separado aqui quem vai e quem não vai, né? Não separei, mas vai, algumas autoridades vão, outras não vão. A ver se o Lira vai também. Estou muito curioso para saber se o Lira vai. E aí a gente vai repercutir, claro, ao longo aí da nossa programação esse ato que acontece hoje. Vai ter uma caminhada lá, eu não sei exatamente como é que vai ser, parece que o Lula vai descer a rampa, vai ter uma palavra, acho que é a palavra democracia, escrita lá em flores e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um ato importante para relembrar. Como diz o professor Castro Rocha, vai incomodar os golpistas? Vai incomodar o Rogério Marinho? Vai incomodar o Nicolas Ferreira? Não sei o quê, vai incomodar boa parte aí da sociedade brasileira, que até às vezes se diz meio progressista, não sei o quê, mas é a sociedade passapanista brasileira, clássica, isso é um clássico da nossa história, né? Quem gosta aí de estudar a história do Brasil, ler livros de história e tal, não sei o quê, sabe que é assim. Sabe que é assim, teremos a abolição da escravatura no Brasil. Vamos queimar os arquivos, gente, né? Vai o Rui Barbosa lá e queima os arquivos. A desculpa oficial é que queimou os arquivos para evitar que os donos de escravizados fossem indenizados. Bullshit, não adiantou nada. Aliás, o Brasil fez um empréstimo internacional, um dos maiores da sua história, se não o maior, para pagar lá os cafeicultores que eram donos de escravos. Tá? Então vamos queimar os arquivos. Não se fala mais nisso, né? Vejam que esse papo 200 anos depois, né? Aliás, 500 anos depois, porque a história do Brasil é sempre cíclica em relação a isso, até hoje rola, né? Não vamos falar em racismo no Brasil porque isso que causa o racismo. Falar sobre as coisas causa a divisão. Somos todos iguais. Não somos pretos ou brancos, homens ou mulheres. Não vamos falar sobre o feminismo, porque se você fala, se você defende, se você é feminista, é isso que causa a violência contra as mulheres. Então, se a gente ficar quieto e não falar sobre as coisas se equilibram, os problemas desaparecem, né? É assim, o Brasil lida com a sua história dessa maneira. Quem é professor de história que está nos acompanhando aí, né, pesquisador, estudante que está cursando história, mestrado, doutorado, aquela coisa toda, sabe disso. A história do Brasil ela é recheada desses exemplos. Então tem uma parte, inclusive da classe política, pessoas com as quais eu falo com muita frequência, que não é bolsonarista, mas também é contra o ato do 8 de janeiro. Ah, não, porque isso aí daí vai ficar mexendo nas feridas, e aí isso incomoda as pessoas, e aí causa divisões, e aí causa problemas, e aí a polarização, não sei o quê. Como diz o professor Castro Rocha, né? Vai incomodar sim, e é para incomodar mesmo. Ponto final. Ah, mas eu preferia que não incomodasse, preferia que a gente passasse ao largo disso, tudo bem, deixa lá o STF cuidar, tal, não sei o que, né? Essas pessoas eventualmente poderiam estar lá na Europa lá em 45, 46, 48 e falar: não vamos fazer um dia da memória para lembrar a Segunda Guerra Mundial e os horrores do nazismo. Não, não, não. Não vamos fazer um dia da memória para lembrar as milhões de pessoas, né, que foram assassinadas nos campos de extermínio. Isso aí só causa divisões. Isso só aumenta a polarização. Não vamos mais falar sobre esse assunto, não. Vamos ignorar esse assunto, porque aí isso divide a sociedade. Como se não fossem os próprios fatos que dividissem a sociedade entre as pessoas que querem a coisa certa e os bandidos, que é o mesmo caso do 8 de janeiro. Então, não é falar sobre os problemas que causam os problemas, né, gente? Não vejo nenhum avanço de sinal do Lula nesses casos. O Lula pouco tem falado, aliás, sobre o 8 de janeiro. O Lula, no ano passado, quando o Silvio Almeida era ainda ministro dos Direitos Humanos, mandou cancelar os eventos que aconteceriam para falar do golpe de 64, né? Que faria uma data redonda, 64, 2024. Tá? Então, pelo contrário, o Lula, quando pôde, ele fez esse trabalho. Não vamos mexer nisso, não vamos mexer naquilo, deixa quieto ali, deixa quieto lá. O mais recente episódio do vídeo da Marinha chamando a sociedade civil brasileira de vagabundo, lembram do vídeo dos privilégios? Vem pra Marinha. Também, panos quentes, ninguém foi punido, ninguém perdeu cargo, ninguém saiu mal na história. A Marinha sorrateiramente foi lá na rede social, apagou o vídeo. De novo,
no nosso ciclo histórico, como se nada tivesse acontecido. Não vamos falar nisso que causa divisões. Não vamos falar nisso que causa mal-estar na caserna. Dá azia nos militares, dá problema na classe política, aumenta a polarização. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Pelo segundo ano consecutivo, já que a imprensa está falando em ato do Lula, então o Lula decidiu falar sobre o 8 de janeiro. Poderia ignorar, poderia não ter ato nenhum, poderia simplesmente o Lula, num dia como esse, mencionar ali num discurso, falar 2 anos de triste memória, que não se repita, blá blá blá. Não, decidiu fazer um ato. Vai incomodar? Vai incomodar. É para incomodar? É para incomodar mesmo, né? É para falar sobre isso? É para falar sobre isso mesmo. Aliás, aproveitemos porque depois que o Lula não for mais presidente, sabe-se lá se o próximo presidente, mesmo que de esquerda for, vai querer continuar a fazer esse ato sobre o 8 de janeiro, tá?